E aí? Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal. Fiquem ligados, toda semana eu vou postar um vídeo. E hoje, como abertura, eu vou levar vocês para dar um passeio comigo aqui numa região de São Paulo bem inusitada, que eu tenho certeza que muitos aqui nunca foram, mas com certeza já ouviram falar. E contar um pouco da minha história para vocês, de quando eu vim para São Paulo, para vocês entenderem um pouco do conceito que eu vou querer trazer para vocês ao longo desse canal, tá? Da influência do ambiente, nas nossas decisões, no nosso humor e tudo. Tudo bem. E algumas coisas que a gente tem que fazer, que pode fazer. Algumas dicas legais de como a gente pode melhorar o nosso ambiente. Mas para isso, vocês vão entender como foi a minha chegada em São Paulo. Acesso liberado. E como as coisas foram andando ao longo do tempo. Eu tô saindo de casa agora. Hoje é uma segunda-feira aqui em São Paulo. Agora é mais ou menos 2 horas da tarde. Então não é um horário de pico. Poderia ir num horário de pico passear com vocês para vocês verem a maravilha que é este lugar, mas não há necessidade. Eu tô deixando o microfone aberto, estéreo, para vocês entenderem o que eu vou trazer também para vocês. Porque quando a gente fala de influência do ambiente no nosso humor, na nossa decisão, na nossa forma de pensar, uma das coisas que mais me impactaram, que mais me impactaram quando eu cheguei aqui em São Paulo foi o barulho. Então, para vocês terem uma experiência imersiva na minha história, eu vou deixar vocês ouvindo o barulho de tudo também, para vocês entenderem o quão desconfortável é. Para quem já vive aqui em São Paulo, acaba acostumando. Tem muita gente que se acostuma, eu até hoje não consegui. Eu vim pra cá em 2012. Já faz um tempinho aí. Eu vim pra fazer faculdade. E passei perrengue pra caramba. Mas na época foi o único vestibular que eu prestei. Eu passei em primeiro lugar, consegui bolsa. Eu falei, cara, eu não posso deixar essa oportunidade de passar. Eu nunca tinha vindo assim pra São Paulo ficar, etc. E decidi vir. E obviamente, como a maior parte das pessoas que vêm pra tentar a vida, né? Eu venho de uma família bem humilde. O custo de vida em São Paulo é bem pesado. Então a gente procura algumas áreas mais periféricas para conseguir sobreviver aqui. E é pra lá que a gente tá indo agora. Vou levar vocês pra onde eu fui assim que eu cheguei em São Paulo. E aonde grande parte das pessoas também vão. Nessas regiões periféricas. Pra vocês entenderem um pouco do ambiente e que a maioria das pessoas chega aqui em São Paulo. Porque quando a gente fala de São Paulo, muita gente pensa, é Paulista, é Berrini. Se você não conhece, né, aqui em São Paulo, a gente tem os centros empresariais aí famosos, Faria Lima, Vila Olímpia. Mas a realidade ela é bem diferente pra quem vem. E eu sempre falo assim que São Paulo é uma terra de oportunidade, sim. Mas eu demorei 13 anos para entender algumas coisas, que é o que eu vou te passar nesse vídeo. Então fica comigo ligadinho até o final. No final vocês vão entender algumas surpresas. Demorei 13 anos para aprender isso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, né? O quanto você está disposto a abrir mão de alguns confortos para você mudar uma realidade. E até onde isso vale a pena também. Foi interessante, recentemente agora, foi semana passada, o IBGE lançou lá o estudo deles. Eles fazem esse estudo desde, sei lá, tem uns 30 anos, 1990, alguma coisa assim, que eles sempre calculam, né, a quantidade de pessoas que saíram e entraram de um estado. Pela primeira vez, desde que eles começaram a fazer esse estudo,
eles viram que pela primeira vez tem mais gente saindo do estado de São Paulo do que entrando, porque normalmente as pessoas vêm pra cá, né, pra tentar a vida. E eles falaram uma série de coisas. Primeiro, como era surpreendente isso está acontecendo, porque aqui continua sendo um polo comercial muito forte, né? Mas que eles consideraram alguns pontos, tipo o fortalecimento industrial e também de polos comerciais no sul, no norte e tal. Então, que isso também facilitou porque as pessoas tivessem outras opções de lugares para ir. A questão do home office, muita gente, quando teve a pandemia e tal, e abriu o home office, eles também conseguiram ir trabalhar em outros lugares. Mas uma coisa que pouca gente fala e que muita gente sente na pele quando vem pra cá é a realidade do ambiente daqui. Não é só que pessoas deixaram de vir, muitas pessoas saíram daqui. E tudo bem que o estudo ele fala do estado de São Paulo, né? Mas até aqui mesmo em São Paulo, quem mora aqui vem percebendo muito dessa saída de poucas pessoas que você não topa mais com tanta gente vindo pra cá, sabe? Lógico que o home office ajuda bastante, mas é importante as pessoas entenderem em qual ambiente quando elas chegam aqui. Eu acho que hoje essa facilidade de você ter o meio digital e internet, na minha época não era tão comum assim, né? Você não via tanto quando eu vim pra cá. Você não sabe tanto da realidade. Hoje você entende muito a realidade de como é viver aqui, e as pessoas começaram a pesar mais na balança o quanto viver nesse ambiente que fazia bem ou compensava para o que elas queriam como objetivo de vida. E pouca gente fala sobre isso na internet. Cara, existe a vida que eles falam, né? Sucesso, grandes empresários, normalmente até do mundo digital, influencers, tudo falam, cara, vamos para São Paulo, porque lá é o núcleo de tudo. E chega aqui, é isso. Tipo, é mais uma jornada muito difícil, muito solitária para quem vem. E um ambiente que é cheio de coisas que normalmente você não considera antes de vir. A solidão, eu acho que é um dos pontos principais pra gente conversar. Os ambientes são muito enclausurados. Aqui em São Paulo, cada metro quadrado conta. Então, essa região que eu tô aqui agora, Santo Amaro, é uma região que não é nobre, mas a gente tá falando aqui, se você for comprar qualquer coisa aqui, você tá falando de 12 mil metros quadrados. Mas se você for para uma região nobre, e eu nem tô falando riquíssima, só um pouco melhor de estrutura e tal, a gente tá falando de 15 mil metros quadrados, violência e tal. Então você passa a se resumir a espaços extremamente fechados. E aqui tem muita violência, como em todo lugar no Brasil, assim. Inclusive, eu já fui roubada 6 vezes. Eu andando na rua com essa câmera está muito próxima da 7ª. Mas tudo bem, eu não vou pensar nisso agora. Se roubar, roubou. Entendeu? Me deixando com vida tá ótimo. Então, por favor, me dê um apoio. Mas eu queria muito mostrar essa realidade de quem vem pra cá pra tentar a vida. Então é a solidão, os ambientes muito enclausurados, o ruído, é muito barulho, amplitude térmica. Você tá tipo de manhã, você tá 6 graus, meio-dia você tá 30 graus, de tarde tá chovendo, de noite tá nevando. Você fala, caraca, que lugar é esse? Fora que na maioria das vezes as pessoas vêm sem familiares, sem apoio, né? E sem muitas condições de ter uma infraestrutura adequada, né? Pra poder viver e tal. Eu vim por conta dos estudos, então pra mim o peso das coisas era considerável, porque eu queria muito ter um estudo de alta qualidade.
eu sempre achei muito importante. Eu acho que todo mundo que vem de baixo também acha. Meus pais lutaram muito pra... A gente não tinha condições, mas estudos sempre foram uma das coisas que eles mais priorizaram na nossa vida. Então é isso. Eu acho que chegando onde eu cheguei lá em São Paulo, vocês vão entender um pouco do que eu quero mostrar pra vocês. Aqui é onde que eu tô. Eu vim andando da minha casa, minha atual casa aqui, como eu disse, Santo Amaro. E essa aqui é a estação Santo Amaro. Deixa eu colocar aqui mais perto pra vocês verem. É conhecida, é uma das principais estações aqui. Ela faz interseção entre o metrô e o trem. Pra quem não sabe, o trem aqui em São Paulo é considerado trem todo aquele que tem a linha férrea no nível da rua. Então, essa estação aqui, ela pega o trem da linha Esmeralda, que é a que vai aqui toda a Marginal Pinheiros. Pega grandes polos aqui comerciais e ela faz a interseção com a linha Lilás, que era a minha linha do coração aí, que eu pegava bastante quando eu morava no lugar em que nós vamos estar chegando logo mais. É uma das maiores favelas de São Paulo, ou comunidades aí, vocês que são mais politicamente corretos aí. E a gente vai pegar ônibus também, vou mostrar um pouco como que é o transporte aqui. E imagina eu, uma mineira, na época eu vim do internato, eu passei 5 anos em internato. No internato é muito bom, foi uma solução excelente pra mim, porque sem condições financeiras, o internato proporcionou que eu trabalhasse uma parte para pagar moradia, etc. E a outra parte eu pudesse, estar atuando lá dentro. Então era muito bom trabalhar para pagar uma parte, a outra parte era paga em dinheiro e tal. Então você conseguia um nível muito melhor de estudo. Essa aqui é a Marginal Pinheiros. Então ela vai reto toda a vida, como diz os mineiros. E ali na frente é a entrada da estação. Se você sobe, você pega o metrô. Se você desce, você pega o trem. E eu vou passar aqui nas catracas e já volto. Entramos na estação. Essa é uma estação, como eu disse, já bem movimentada, muito famosa. Ela é bem conhecida aqui. Então você tem pra lá o embarque da linha Lilás. Normalmente vai estar sempre na cor da linha. Então as pessoas, eles vêm de vários cantos aqui. E lá embaixo tá passando agora o trem. Então se vocês verem, ó, é outra linha lá embaixo. Essa daqui é a que passa direto pela parte da Marginal. E aqui, o metrô, são sempre linhas que não passam no nível da rua. São linhas que estão ou suspensas ou debaixo da terra. E agora vocês já vão entender para onde a gente vai. Porque nós vamos para o Capão Redondo. Nosso lindo Capão Redondo. Então você consegue ver as placas. E a gente já pega o trem lá em cima. Trem não, né? Metrô. Então, eu sou da galera que vem pela esquerda, porque eu não tenho muita paciência com essas escadas aqui. Elas demoram pra caramba. Na minha época, que eu pegava todo dia aqui, não tinha essa proteção. Ela é super importante. Acredite, é porque agora está muito vazio, mas isso aqui fica cheio até ali na escada. Tipo, tem gente pra todo lado. E na hora que o trem para, tem sempre os atrasados que querem muito entrar na estação, no trem, no metrô. Então, é o empurra da desgrama. E aí eles fizeram essa proteção aqui. Ok, a gente já teve aí alguns acidentes, mas ficou bem mais seguro. Tem outras linhas aqui de São Paulo que também tem essa proteção. Normalmente os primeiros vagões a gente deixa para quem tem mais algum problema de locomoção, etc. Tem um vagão certo para quem entra de bicicleta. Eu gosto de pegar um pouquinho mais para trás, porque a galera costuma ter um pouquinho mais de preguiça de andar.
E aí os da frente costumam ser mais cheios. Mas olha que lindo. Vou mostrar pra vocês. Então ali é a linha do trem. Esse aqui, Rio Pinheiros. E o nosso metrô já chegou, aqui é bem rápido. Eu não vou ficar falando dentro do metrô porque eu tenho um pouco de desconfiômetro. Mas eu vou entrar com vocês aqui pra vocês entenderem a logística. Vocês verem. A gente entrou aqui no Santo Amaro, tá vendo? Então ele já passou por todas essas aqui. Se a gente pega do outro lado, a gente vai para aquele sentido, mas a gente tá indo para cá. Nosso querido Capão Redondo, que foi onde, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar, justamente aqui. E aí a gente vem lá para dar uma olhadinha como que é o ambiente. E aqui fora você consegue já... Então a gente passou no Rio Pinheiros, a gente fala que pro lado de cá, pro lado de cada ponte, a história é outra. Pra quem já conhece aqui em São Paulo, sabe que as regiões pro lado de cá, do Rio, elas são mais desvalorizadas pela dificuldade de acesso mesmo. Então normalmente você tem as estações do metrô e tal, mas pra quem tá de carro, é ponte, então represa muito. É muito trânsito pra você conseguir atravessar. Tem uma descida para mais próximo, ó. Esse daqui, galera, mais novo lançamento, ó. Esse daqui, galera, pra você, ó. Você que acompanhou. Tem um rapaz vendendo aqui dentro, eu não vou filmar, porque é ilegal. Pra quem não sabe, não pode fazer venda de nada aqui dentro. Então, pra evitar problemas, eu não vou filmar ele também. Mas é muito comum aqui dentro dos transportes as pessoas passarem vendendo coisas. E na hora que abre a porta, eles guardam, pra evitar que o guarda pegue. Porque se o guarda pegar, ele apreende toda a mercadoria que ele tiver. Então ele perde o dia, digamos assim. Chegou as férias das crianças. Aqui a gente já começa a conhecer o lado de lá da ponte. Ali já tem uma ponte, que é a Ponte João Dias, ela é muito conhecida. E aqui a gente começa um pouco da realidade de São Paulo. Para quem vem tentar a vida, é isso aqui. Na época eu vim procurar casa, aqui perto da estação Giovanni Gronchi. Eu subi essa rua ali procurando casa, mas pra mim já era muito caro. Porque aqui já é uma região central, ó, tem comércio. Já tá bem do lado da estação. Então também não é todo mundo que consegue vir morar aqui, acredite. Já é uma região assim, pra quem gosta de comércio e tá próximo das coisas, já é uma região muito boa. Então a gente acaba indo mais pra longe ainda. Eles colocaram essa proteção aqui, ó, pra evitar que fique alguém parado aqui no meio. Isso aqui só tem aqui, não tem outras estações. Esse aqui é o famoso prédio da TIM, que ele é todo azul. Já esteve em melhores condições. Esse aqui já são prédios novos. Tá saindo muito prédio aqui, muito empreendimento. Muito empreendimento por aqui. Exatamente por já estar próximo da ponte, já é uma região muito boa, porque você já está mais próximo de chegar perto dos centros comerciais que ficam do outro lado. Eu não vou... Vocês conseguem ouvir que tem alguém vendendo, não vou filmar logicamente. Para preservar, porque a pessoa não pode. Mas é bem comum. Essas construções aqui. Vila das Belezas. Vila das Belezas tem uma igreja adventista muito famosa aqui, que presta bastante auxílio. Aqui você já consegue ver de cima.
região, mas o lado de lá já é a parte que é mais morro, então a infraestrutura do lado de cá é um pouco mais difícil. Pra lá já começa a ser mais plano, então é mais simples a construção pra conseguir construir. No Campo Limpo tem um shopping, já é uma região melhor, assim, por conta desse shopping. Fica logo ali o shopping, pra quem não conhece. E aqui tem uns prédios, já é uma região boa, diríamos assim. Já tem uns condomínios um pouco melhores, com casas ali pra cima do morro. E aí a próxima estação já é a nossa, que é a última aqui. Então a gente já passou todas essas estações, a gente saiu do Santo Amaro, a gente vai chegar aqui no Capão Redondo. Como ela é a última estação, a nossa única opção aqui, se precisar ir para mais longe, é o ônibus, que era o que eu pegava também na época, para conseguir chegar em casa. E a gente vai pegar junto também, para vocês conhecerem o Morro do S, que a gente chama, que na realidade é a estrada de Tapicerica. Ali é o Terminal Capelinha. Se você vem aqui em São Paulo, você vai ver muito ônibus passando com o nome Terminal Capelinha. Ele é muito famoso, ele é bem grande. Ali você pega ônibus para qualquer lugar do mundo. É ali, essa grande cobertura. Faz bastante tempo que eu não venho para essa região aqui de metrô. Tem uns 8 anos. Eu pego bastante transporte público, mas eu não venho mais para essa região, apesar de eu morar perto. A gente acha que tá perto, mas aqui em São Paulo perto é tudo longe. Perto aqui é 40 minutos, 30 minutos, tá muito perto. Próxima estação, next station, Capão Redondo. A entonação da mulherzinha é meio... Vocês vão entender. Então todo mundo levanta, como é a última estação, quem ficou aqui dentro vai sair. Normalmente sai muita gente aqui. É que agora não é horário de pico, então tá vazio. E aqui a preferência sempre de quem sai, tá, gente? Pelo amor, se você vem pra São Paulo, espere as pessoas saírem pra depois você entrar. Isso aqui é um horário fora de pico, tá? Vou deixar claro. É um horário que ainda tá tranquilo. A gente tem os horários que são mais pesados. Eu ainda estaria lá atrás ainda, porque aqui fica muito cheio. Você demora, acho que pra sair da estação, sei lá, uns 10, 15 minutos pra conseguir chegar lá embaixo, que é bem lotado. As escadas rolantes ajudam bastante. Mas sempre fica assim, ó. Esse é um horário de boa. Então, como a gente não tá com pressa hoje, vou deixar a galera que tá com pressa aí na frente. Porque eu, quando eu tava com pressa, ficava muito brava quando tinha alguém na frente panguando. E aí, aos poucos, a escada rolante vai fazendo seu serviço para as pessoas irem descendo. Mas deixa eu já mostrar pra vocês aqui. A gente desce. Tem um terminal de ônibus bem aqui do lado. Tem ônibus pra tudo quanto é lugar, que é o que a gente chama de intermunicipal. Esse ônibus intermunicipal é porque ele vai até Itapecerica da Serra, que é uma cidade colada aqui. Então, muita gente que também vem do interior, que é colado, mas que vem de um outro distrito aqui, também pega esses ônibus para poder vir pegar para trabalho, etc. Por isso que acaba ficando muito cheio também, porque essas regiões mais periféricas acaba sendo também o local de acesso de pessoas que não moram em São Paulo. E que também são regiões que costumam ter um custo de vida um pouco mais baixo. Saudades. Eu não posso reclamar, não. Foi muito bom. Eles melhoraram os acessos pro terminal aqui, ó. Antes não era assim, não tinha esse acesso maior.
era bem tenso pra poder conseguir entrar. E eles fizeram uma outra saída, porque todo mundo tinha que sair por lá, e por lá também a entrada virava uma confusão. Então quem vai sair da estação já pra ficar aqui no centro do Capão Redondo, já sai por ali. Ali tem as catracas. E aqui é pra quem vai pegar o ônibus pra seguir viagem. Na minha época também não tinha esses containers, mas são excelentes. Pra quem às vezes vem com fome e tal. Na minha época não tinha dinheiro de comprar, mas eu sei que pra quem tá a trabalho e correndo e tal, é muito bom. Aqui em São Paulo eles melhoraram muito essa infraestrutura nos terminais. E aí a gente tem várias plataformas. Tem que tomar cuidado com o ônibus que você vai pegar, porque não são todos que sobem ali onde eu preciso ir. Esse daqui tá bem cheio, a fila, então já deve estar chegando. Deixa eu ver aqui. Normalmente, são vários que sobem essa primeira parte onde a gente vai, até chegar onde eu morava. Então, normalmente a gente fica olhando qual que tá com cara que vai sair mais rápido, sabe? Mas essa aqui, como tá com... vai sair bem aqui, não passa lá. Tá bom. E aí a gente fica na fila esperando pra subir. Isso aqui, 5 horas da manhã, pensa o circuito contrário, né? Eu descia pra poder ir pra faculdade, eu estudava de manhã. Então você desce de ônibus lotado, e o problema é que, como eu ficava já aqui no pé do morro, o ônibus já vinha cheio da cidade anterior e tal. Então a gente vinha esmagado na porta. E aí descia aqui pra poder pegar o metrô. A gente tá fazendo o caminho indo, né? E agora que já é de tarde, então já estamos aí umas 3 horas da tarde, daqui a pouco começa o caminho das pessoas voltando. E aí a gente saindo daqui mais de tarde, a gente vai pegar o contrafluxo, que é o que a gente fala. Então é o pessoal chegando em casa e a gente vai estar saindo daqui. Mas é isso. Também eu não conseguia pagar pra poder morar aqui mais perto pra entrar direto no metrô, né? Então eu continuava pegando, tinha vezes que tava muito cheio. E aí eu preferia subir andando, na realidade. Mesmo que era 2 km pra subir e tal, eu preferia subir andando, porque no horário de pico mesmo esse ônibus fica muito cheio. Então tem hora que você não aguenta mais pegar esse ônibus. É melhor você ir andando, bota um fone de ouvido. Mas dependendo do horário que você vai subir, se for muito à noite, não era muito seguro, assim, né? Pra quem é mulher e tal. Porque apesar do movimento, tem muito motoqueiro e tal. Apesar de que eu já fui roubada 6 vezes. E nenhuma delas foi aqui no Capão. Existe muito preconceito aqui com o Capão. Mas assim, eu fui roubada normalmente em lugares nobres, tá? Depois eu conto essa história pra vocês. Tem muita história ainda, mas... Aqui é o Bom Prato. Depois eu passo lá pra mostrar pra vocês, mas quem não conhece o Bom Prato é um programa do governo de alimentação acessível. Foi o que me salvou na época. Porque eu morava eu aluguei uma kitnetzinha que tinha até fogão, mas eu não tinha panela. E eles também não tinham panela.
demorou até eu ganhar umas panelas e eu não tinha como cozinhar nada. E aí eu voltava da faculdade a tempo de pegar o Bom Prato aqui. E é muito boa a comida. Eu aprendi a comer fígado de boi, que na época eu não gostava, mas quando você tá com fome, você vai lá e tem, você come. E era uma delícia, eu nunca vi fazer igual. Eles faziam fígado moído, tipo carne moída, sabe? Bem temperadinha. Nossa, tenho boas recordações do Bom Prato. E eu morei em 5 lugares diferentes aqui. Eu morei ali atrás, tem um corpo de bombeiros aqui. Eu morava em frente ao corpo de bombeiros, apesar da casa ser melhor. Como eu disse, o ruído aqui era uma coisa que me atrapalhava muito. Aqui em São Paulo, no geral, não salta a bola. Já vai descer. Mas ali, como tinha o corpo de bombeiro, então tinha sirenes e tal. Então a gente ouvia bastante. Eu lembro que quando eu cheguei lá eu chorei muito por conta do barulho mesmo. Então era isso, eu desci aqui nessa estação, nesse ponto de ônibus, já era perto de onde eu morava. Na época não tinha esses prédios aqui, eram uns assentamentos, então esses prédios são novos assim. Então quando eu chegava muito tarde do trabalho e tal, eu não gostava muito porque fica um pouco deserto mesmo à noite. E como não tinha esses prédios aqui em volta, era um lugar meio abandonado, era um pouco pior. Tô falando 2012, viu? Então tem 13 anos. Eles abriram algumas lojas aqui, então foi ficando um pouco melhor essa região. Mas você vê muito morador de rua ali em cima, eu consegui ver. Sempre teve bastante morador de rua ali em cima. Ali era onde eu pegava o ônibus para descer. Então, aqui sempre teve bastante morador de rua. Mas assim, nunca tive problema. E eu saía, voltava a qualquer hora. Mas querendo ou não, é um ambiente que é um pouco hostil, assim, principalmente para quem é menina. Na época, tava com 17 anos. Cheguei aqui do nada. Então era bem assustador, assim, pra mim. Eu adorava isso aqui, ó. Quando eu chegava, essas lojinhas elas ficam abertas até tarde. Então tem o açougue, tem o sacolão do Bidu aqui. O bom de você morar na parte periférica é que normalmente o preço das coisas também é muito bom, sabe? Então eu vinha andando, já olhava o que tinha, sei lá, de promoção. Passava no mercadinho. Tá igualzinho, tá do mesmo jeito. Mas isso aqui é o preço de São Paulo, ó. Pra quem não conhece, isso aqui é um preço bom de São Paulo. R$10 uma banana da prata. Como eu vim do interior de Minas, eu sei que é um absurdo, mas pra eles aqui é o preço das coisas. Mexerica, R$7,90 e tal. Então eu sempre passava pra pegar o que tinha na promoção. E eles também têm umas gôndolas lá no fundo, que são de coisas que estão prestes a estragar, sabe? Então, tá muito maduro, vai estragar, daí eles fazem umas sacolas que é de R$1, R$2. Comprava sempre pra poder fazer render, né? Aqui os cachorrinhos estão muito bem tratados. Aqui a gente sempre viu bastante ração pela rua, tem uns pet shops ali, umas casas de ração, eu acredito que sejam delas. Nossa, gente, mudou aqui. Essa esquina, ela era bem pequenininha, tinha uma casinha onde eu comprava frango. Virou um puta açougue. Eu acho que deve ser do mesmo dono, mas na época ele só vendia frango. Você passava bem cedo aqui, você via as galinhas vivas do lado de fora, nas gaiolas. Eu preferia não pensar muito sobre isso. E agora virou uma rede de... Ah, não, olha ele ali.
veio pra cima. Comprava frango aqui, ó. Ali era coisa de pet shop e tal, que eu comprava coisa pros meus gatos, porque eu sou a doida dos gatos também. A gente não tem dinheiro não, mas gato a gente tem. Aqui que eu comprava os franguinhos, ó. Então, todo dia tá bem fresquinho. Você consegue ver elas chegando de manhã. É um pouco assustador, mas eu não quero muito falar sobre isso. E essa lojinha aqui também ela sempre teve. Ela não era até na frente não. Mas ela sempre teve comprar utilidade de casa, essas coisas. Então também passava ali pra comprar. Aqui eu vou até evitar de filmar um pouco. Mas aqui tem umas bocas, né, que a gente acaba conhecendo ao longo do tempo. Morei aqui durante 3 anos. Então são regiões que você passa a conhecer as pessoas que, né, trabalham com algum tipo de tráfego. Os horários, eles têm os horários aqui de chegada e retirada de mercadoria. Tem algumas boates aqui também, que são mais conhecidas. Então essa região aqui, assim, pra andar muito à noite eu não gostava muito não. Mas eu nunca tive problema. E aí eu entrava nessa rua aqui. Tem ônibus que vai lá pra baixo. E tinha esse ônibus é o que passa por aqui por dentro. Eu achava horrível porque eu acordava toda vez que ele passava. O barulho pra mim era um negócio muito complicado. E não tinha muito o que fazer. Que bom que tinha ônibus, né? Mas esse ônibus ele vem lá de baixo, de dentro da comunidade. E esse barulho, o barulho do ônibus me incomoda bastante. Então eu sempre acordava também. Passei a ter o sono muito leve. Passei uns perrengues tensos já morando sozinha. Nessa casa aqui, inclusive. Nessa casa aqui eu tô chegando agora. Minha intenção não é entrar nem chamar ninguém. Já vou tirando sua expectativa. Mas eu morei... Eles foram construindo várias casinhas pra baixo, assim. Era um quarto sem janela. E alguns eram melhores. Eu ia mudando, mudei 3 vezes. Mas era meio insalubre, assim, apesar de eu achar maravilhoso na época. Eu lembro que eu chamei amigos pra vir ficar. Fiz um almoço com umas 12 pessoas. Na época era uma conquista pra mim, porque até então eu morava dividindo o quarto. Mais 3, 4, 5 meninas em internato. Puta, eu tinha um espaço inteiro que era meu, entendeu? Achava maravilhoso. Então, morar aqui pra mim era uma conquista. E é uma região boa, assim, da parte da comunidade é uma região boa. Nossa, mudou muito aqui. Vou mostrar pra vocês a rua. Era essa rua aqui. Só que era essa casa aqui. Então, caramba, como mudou. Aqui não era fechado era fechado aberto, com grade aberta. E eu morei numa casinha aqui. Tudo bem? Tudo bem? Você que é o dono aqui agora? É o do Fábio? Você sabe se aqui é do Fábio? Não? Porque eu morei em alguma casinha aqui, eu tô em dúvida se é essa ou se é aquela ali da frente. Acho que não é aqui não. Não? O dono é... Não é a Dona, bastante tempo. Dona Maria? É. Não, então é aqui. É aqui mesmo. É? Ah, é mesmo? Então era aqui mesmo. Mas mudou bastante aqui. Ele falou que eles estão aí hoje. Aí eu morei lá atrás, no fundo. Morei numa casinha que tinha aqui. Tinha várias casinhas, tem várias casinhas que ele aluga. Não tinha esse acesso por aqui, direto pra baixo. Ficou muito bom. Tem 13... 13 não, né? 13 anos foi quando eu cheguei aqui.
Tem uns 10 anos que eu não venho. Depois que eu saí daqui, eu nunca mais voltei aqui. Aqui do lado tinha uma senhora que cuidava às vezes do gato pra mim. Não era nem porque eu pedia, porque o gato ia lá e voltava com o perfume dela mesmo. Então, às vezes eu passava o dia inteiro fora. Quando eu chegava, vinha ele chegando também, com cheiro de perfume. Aqui também não tinha essa mercearia na época. Mas é assim, a ruinha... E foi bem difícil, assim, quando eu cheguei. E uma coisa que hoje eu aprendi bastante é o quanto o meio impacta na nossa vida, sabe? Na época me fez muito bem, porque eu tinha meu espaço, eu gostava bastante daqui. Mas não ter ventilação, não tem uma iluminação, não ter coisas às vezes básicas assim pro bem-estar, né? Eram coisas que pesaram bastante pra mim. E eu não tô falando... Ó o cachorrinho. E eu não tô falando assim de ter, tipo, luxo. Isso eu quero deixar bem frisado aqui nesse canal. Que a minha ideia de você melhorar o seu ambiente para você poder melhorar a sua cabeça, a sua saúde mental, física, ela não tem nada a ver com luxo. Ela tem a ver com uma questão de dignidade e você aprender o que te faz bem, o que não te faz bem, e poder colocar isso no seu dia a dia, sabe? Então, eu sou muito grata pelo tempo que eu fiquei aqui, foi muito bom. E eu aprendi muitas coisas, assim, da vida mesmo. Ali teve uma época que eu tava morando que foi invadido durante a noite por ladrões que estavam fugindo da polícia. Eu tava sozinha em casa, ouvi eles andando no telhado. Fiquei com muito medo, obviamente, porque eu estava sozinha. Acho que foi uma série de acontecimentos, assim, que vão fazendo a gente dar valor a algumas outras coisas, sabe? E eu lembro que esse episódio me marcou muito, porque eu estava com a porta aberta. Eu sou uma pessoa extremamente desligada, como vocês podem perceber. Ao longo do canal vocês vão me conhecer, eu sou bem assim mesmo. Eu sou muito desligada. E mesmo aqui, eu dormia com a porta aberta, não entendia muito, meio avoada também. E aí nessa noite, inclusive, eu tava com a porta aberta. Eu orei bastante, eu falei, meu Deus, eu sei que eu não fiz nada pra poder tá segura, não fiz a minha parte. Mas foi um dos pontos até, inclusive, que me fez mudar dali um pouco da questão de segurança. Tava tendo muita invasão. E não era porque os ladrões invadiam para roubar, mas eles invadiam para fugir. Então, era um pouco complicado. Como vocês viram, tem a descida ali atrás, tinham várias casinhas. E o muro era baixo pra trás, né? Então você tem bastante acesso ali. Pra lá é o famoso parque. É uma outra favela conhecida aqui, lá pro fundo, lá. Até hoje eu voto lá, eu preciso mudar o meu campo eleitoral. Então, só que eu passo por um outro caminho pra ir por trás. E eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu ainda quero passar num outro lugar ali pra mostrar pra vocês. Não deixe de se inscrever aqui. Vem acompanhando comigo, eu tenho muita coisa legal pra contar. Eu vou aproveitar esse canal pra falar, dar várias dicas, contar um pouco da minha vida, sim, mas contar coisas que você pode fazer na sua vida pra melhorar o seu ambiente, o espaço que você vive. Trazer significado para as coisas que você tem em casa, melhorar coisas básicas que você vai ver que vai fazer muita diferença, ressignificar algumas coisas na sua vida. Então se inscreve no canal, já deixa o like para poder apoiar. Esse é o primeiro vídeo, não é fácil. Eu que vou estar editando tudo, então já peço desculpas, porque, cara, não faço ideia como que edita isso. Tô aqui filmando, não faço ideia de como edita isso. Eu prometo que eu vou melhorar. Mas eu preciso do apoio de vocês, beleza? Então curte e a gente no próximo vídeo eu vou mostrar aí um pouquinho mais do nosso canto.